Hoje eu quero te amar. A ti, mulher, que nem nome tens, nem um jeito especial de ser. Apenas a condição de mulher. Vem, vamos juntos. Me dá a tua mão e vamos juntos. Tua disposição e vamos juntos. Vamos correr nas campinas, vamos lerdear nas areias, mas juntos, juntos, juntos. Então, vem na garupa do matungo, prenda de pele preta. É com a poesia Amor Negro, de Oliveira Silveira, por Glau Barros e Sirmar Antunes, que a gente começa esse programa especial. Um trecho do espetáculo Encontrei Minhas Origens, de homenagem ao poeta e ativista gaúcho Oliveira Silveira. Porque há 50 anos nascia aqui no estado um marco de afirmação do orgulho negro que se espalhou por todo o país. Idealizada pelo poeta Oliveira Silveira, que vocês acabaram de ouvir, e pelo grupo Palmares, de ativistas e intelectuais gaúchos, o Dia da Consciência Negra ganhou o apoio do movimento social e se alastrou como protesto em território nacional. Nesse ano, completamos 50 anos dessa data de celebração da cultura afro-brasileira e que também tem sido marcada pela reflexão sobre as demandas da nossa população por igualdade. Nesse programa especial da TVE, nós vamos falar dos avanços conquistados na política, no mercado de trabalho e nas artes. Mas antes, bem-vindos Glau Barros e Sirmar Antunes. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse programa especial, né? Tão especial para nós todos. Falar de Oliveira é falar de amor, é falar de conquistas e de lutas. Muito obrigado pelo convite. Eu estou feliz por estar aqui trocando saberes. E com a participação de vocês fica sempre mais especial, né? E também estão aqui conosco Maria Conceição Fontoura, fundadora da Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras, e o jornalista e historiador Davidson Campos. Por Zoom também, a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, que está em Brasília, e Nayara Silveira Lacerda, que é filha de Oliveira Silveira. Sejam todos, então, bem-vindos. Obrigada por estarem conosco aqui. E a gente começa falando agora da ocupação do espaço político. Aqui em Porto Alegre, uma bancada de 5 vereadores simboliza o resultado dos anos de ativismo que resultaram em políticas de ação afirmativa, como a de cotas nas universidades e no serviço público. Eleitos pelo voto popular, eles representam uma vitória na luta por representatividade política. De partidos diferentes, os 5 assumiram a coletividade como bancada negra na Câmara Municipal de Porto Alegre. Histórias individuais, representando 3 partidos diferentes, mas eleitos, os 5 jovens vereadores logo receberam um título: a bancada negra da Câmara Municipal de Porto Alegre, uma união natural para a luta que sempre foi coletiva. Nós, 5, aqui somos produtos, por exemplo, da política de ações afirmativas, né? Somos jovens negros que ingressaram nas universidades na última década e a partir daí se engajaram em diferentes causas sociais, tiveram acesso a um nível de conhecimento, de formação profissional que a geração dos nossos pais não teve. E essa possibilidade, né, abre caminho para que a gente possa ocupar espaços de poder, seja no legislativo, no executivo ou em outras esferas da sociedade também. Mas o próprio espaço de representação, um lugar de direito, passa pela afirmação diária. Eu fui barrada 3 vezes no plenário antes, nas primeiras sessões. Eu não conheço nenhum vereador ou vereadora que tenha sido barrada 3 vezes na entrada do plenário. Isso é um símbolo, né? É sintomático de um espaço que não esperava receber mulheres e homens comuns da cidade, da luta do cotidiano, do dia a dia, aqui dentro. E aqui é um espaço muito hostil, né? A nossa chegada incomodou essa estrutura, tanto no sentido individual dos parlamentares, né, que são muito ostensivos, são muito agressivos nas suas colocações em relação a qualquer intervenção nossa na tribuna. Tem registro, já fizemos boletins de ocorrências também em relação a como isso se expressou na sociedade,
porto-alegrense, né? Vereadoras foram ameaçadas, vereadores foram ameaçados. Então, a gente entende também que a política que a gente vem trazendo para dentro desse espaço, né? Que sempre foi um espaço de negociação dos grandes empreendimentos da elite, né, gaúcha, ela utiliza esse espaço para legitimar os seus acordos, assim. Minimamente a nossa presença aqui dentro incomoda. Já os impactos no trabalho legislativo são propostos em novas agendas para o parlamento. Nós auxiliarmos no processo de auto-organização das nossas comunidades, no fortalecimento legislativo de leis, proposições, de fiscalização da execução de serviços, se tornam essenciais porque nós temos uma demanda reprimida das pautas políticas da comunidade negra muito grandes, né, na cidade. Eu tenho me dedicado profundamente na luta contra a fome. Porto Alegre teve um aumento de 74% da pobreza extrema, especialmente nos bairros de menor IDH, que são exatamente nos bairros onde está concentrada a população negra. Nesse momento, por exemplo, nós fazemos uma crítica ao fato da prefeitura destinar apenas R$11 mil para as políticas de combate ao racismo num orçamento que tem uma demanda aí de quase R$10 bilhões para 2022. Ao longo do ano acompanhamos a situação da população em situação de rua na cidade de Porto Alegre, falamos de temas vinculados à cultura negra, a defesa da democratização da leitura nas periferias, a defesa do carnaval, do hip hop. A nossa chegada, ela não dialoga efetivamente com a mudança legislativa, com a mudança, com o impacto nas leis da cidade. Ainda não. Eu espero que num futuro bem próximo. Mas a nossa chegada dialoga com a necessidade da representatividade, com que, acima de tudo, dessas discussões estarem em pauta. Eu sou uma menina que nasceu e se criou lá na Vila Cruzeiro e que, fruto do acesso à educação, às políticas públicas, hoje se encontra na Câmara de Vereadores e na universidade, rompendo com gerações de trabalho sucateado, trabalho que faz com que as nossas mulheres hoje sejam parte somente de um nicho social. A questão racial e da periferia permeia a ação da bancada, buscando multiplicar esse acesso e também a representação. Tu traz no DNA, já vem permeado desta luta, mas principalmente vem organizando para que tu não seja o único. A gente vem numa perspectiva de construção coletiva. Isso eu acho que é fundamental, porque a nossa ideia não é que cheguem os 5. Nós nem pensávamos que poderiam ser 5, mas a nossa ideia é para que tenha o mínimo de equidade, porque a população ela é diversa, ela é plural. Então esses corpos eles precisam estar representados, essas pessoas elas precisam ser representadas. O nosso papel aqui é um papel transformador, por 2 motivos. Primeiro, porque representa, e quando as pessoas olham para a gente, se identificam conosco. E segundo, porque vai fazer a modificação desse cenário, impactando não só com este perfil, mas impactando com essas propostas, com esses projetos que voltam. É isso que é o mais importante. Professora Ana Flávia, a gente viu aí um relato, né, dessa celebração da conquista, mas também das dificuldades, mesmo em espaço de poder, né? Por que é que a política tem sido esse espaço tão importante e, ao mesmo tempo, tão difícil para as pessoas negras ocuparem? Bem-vinda aqui ao nosso programa especial. Obrigada, Fernanda. Eu fico muito feliz de estar aqui, ainda que virtualmente, né, na presença de pessoas que me são tão caras, que me servem de referência na luta e na vida, né, para celebrar, né, esse legado de Oliveira Silveira, do Grupo Palmares, dessas lutas negras que vêm de longe, né, e é justamente por essa força que vem de longe que eu gostaria de não perder a oportunidade de chamar também para a conversa Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, que na década de 80, diante de tentativas de silenciamento contra mulheres negras por força do racismo e do machismo, né, provocou dizendo, né, se vocês nos chamam de lixo, fiquem sabendo que o lixo vai falar e numa boa. E é essa força que explica justamente como que nós, pessoas negras, de maneira individual e coletiva, temos nos articulado para superar
né, esse lugar fixado da não humanidade, combater essa desumanização que efetivamente impede que nós sejamos cidadãs e cidadãos plenos. Nesse sentido, é importante que a gente fale com todas as letras. O racismo, ele é problemático não porque ele abala, né, individualidades, mas é porque ele inviabiliza qualquer possibilidade de democracia nesse país. E isso tem sido denunciado por pessoas negras desde o início, desde a independência do Brasil, né, no contexto da década de 1820, e isso atravessa, né, todo esse período do Brasil independente, embora seja importante registrar que são protestos que antecedem, que inclusive remetem ao período colonial. Mas quando a gente se dedica, em especial, a esse período imperial e ao período republicano, faz urgente que a gente reconheça justamente essas histórias que fazem com que as pessoas entendam que homens e mulheres negras estiveram envolvidas na construção de espaços coletivos, né, espaços de sociabilidade, como os clubes sociais negros, em que Porto Alegre tem uma importância muito destacada pelo Clube Floresta Aurora, Satélite Prontidão e outros tantos, né, mas assim também nos partidos políticos, na formação de sindicatos, em toda essa cultura política brasileira, nós, homens e mulheres negras, estivemos presentes, apesar de essa sociedade inventar e defender a nossa ausência, a nossa passividade histórica. Então, esse momento, inclusive essa agenda aberta pelo Grupo Palmares e esse apelo pela consciência negra, é algo que afeta a nós, negros, e também aos demais segmentos da população brasileira, porque se trata de um esforço de entender, né, olhar para a sociedade e se permitir enxergar aquilo que o racismo apaga, né, e apaga e interdita qualquer possibilidade de um convívio de fato harmônico, coisa que, ainda que tenha havido muitos esforços, nós não temos isso como regra. Isso explica, por exemplo, a baixa representação de pessoas negras no parlamento, na gestão do executivo, do judiciário, né, e em outros espaços de promoção de políticas públicas, né, que garantam a equidade. Tá certo, professora. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. A gente realmente, né, precisa fazer essa viagem no tempo, entender realmente a origem, né, dessa situação e para poder também visibilizar essa conquista, né, essas conquistas que os nossos representantes aí simbolizam para o nosso povo. Muito obrigada, professora Ana Flávia Magalhães Pinto, historiadora e professora da UNB. A gente sabe, né, 20 de novembro, sempre muitas atividades para nossa população, então lhe agradeço de nos atender aí direto de Brasília e muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente segue falando dessa ocupação política, né, agora com a Maria Conceição Lopes Fontoura. Muitas lideranças negras, né, elas atuam sem mandato. Isso é muito comum, tem uma participação negra muito forte, né, seja com ou sem mandato, até pelas dificuldades históricas que a gente ouviu a professora falando. Eu queria saber, então, qual é a importância de ter mandato para fazer essa ação antirracista e que outros espaços podem ser criados para além de ter mandato. Então, foi muito bom ter começado com a Ana Flávia e o que eu tenho a dizer sobre a ter mandato é fundamental. A gente sabe que os espaços existem e se eles não forem ocupados por nós com as nossas demandas, eles serão ocupados por outras pessoas que não têm compromissos com as nossas demandas. Nós estamos hoje aqui reunidos para celebrar os 50 anos do 20 de novembro. E o 20 de novembro vem de uma ação coletiva, vem de Palmares, que era um quilombo que existiu antes mesmo de o Brasil ser
livre, Palmares foi livre, é um dos poemas de Oliveira Silveira. Então, ocupar espaços na sociedade brasileira é fundamental. E quando esses 5 jovens estão no parlamento aqui em Porto Alegre, eles estão fazendo uma ocupação que a gente vem demandando há tempos. Nós já tivemos várias candidaturas antes que não tiveram a felicidade de receber o número de votos para estar lá. Mas esses jovens receberam e, como foi mostrado aí, eles são jovens com uma capacidade fantástica. Então, ocupar espaços de representação e representando a cidade de Porto Alegre, levando as demandas da população de Porto Alegre, de toda a cidade, é fundamental dialogar com aquelas regiões da cidade em que outras representações só aparecem na época de buscar votos, é fundamental. Eles têm o rosto desses espaços e trazem a luta desses espaços. Portanto, ocupar espaços na representação legislativa é fundamental. Queira que possam também ocupar espaços de governo também, isso seria muito interessante. E para fechar, dizer assim, que não é uma coisa só para preto, só para pobre. Quem eles estão lá, estão representando todas as pessoas e trazem uma visão melhor, uma visão humana para a gestão, para as cidades, para tratar bem as pessoas da cidade. Qualificam, né, a nossa política, acho que... Qualificam sobremaneira, podem ter certeza que a política de Porto Alegre está qualificada com a presença destes 5, eu digo jovens porque são bem mais jovens do que eu, né, mas estão lá muito bem representando. Todos eles, é importante dizer, né, que as mulheres estão lá em maioria e estão lá bem representando a cidade, estão lá representando com qualidade. Nenhum deles ali é ignorante para a pessoa. Não que as pessoas ignorantes não possam estar ali, mas eles não são, estão ali qualificadamente, com instrução, ajudando até aquelas pessoas que ainda não conseguiram ter a instrução que eles têm. Obrigada. E a gente agora fala da ciência, da tecnologia e da aviação, que também tem um espaço raro aí para a população preta e parda. São áreas distantes da realidade de muita gente e mais ainda da população negra. Agora, nós vamos mostrar os caminhos que estão sendo abertos por quem decidiu fazer a mudança em âmbitos permeados pelo racismo. Elas não se conheciam, mas desde criança sonhavam em conquistar os céus do país. Queria ser pilota, mas acredite, eu não sabia que mulheres podiam ser pilotas na época. Foi um sonho de menina, eu morava aqui no bairro Partenon e eu lembro que muito pequena eu olhava para o céu e achava aquilo muito encantador. Aos 21 anos, Kênia realizou esse sonho e fez o curso preparatório para ser comissária de bordo, mas logo se deparou com a realidade. Eu era a única pessoa negra dos 76, se não me falha a memória, alunos. Inclusive, muitas pessoas nessa época não acreditavam que eu conseguiria ser comissária, pelo fato de eu ser negra, e nunca foi escondido isso de mim, né? As duas comissárias passavam pelas mesmas situações e se encontraram pelas redes sociais. Foi aí que resolveram mudar esse cenário, capacitando mais pessoas negras para a aviação. Assim surgiu o coletivo Quilombo Aéreo. A gente se inscreveu no projeto da benfeitoria da plataforma. Foram selecionados 15 projetos no Brasil inteiro e nós fomos um dos contemplados. Neste 20 de novembro é a formatura da primeira turma de comissários negros do país. Essa data ela não foi escolhida aleatória, ela foi pensada para que a gente possa celebrar o Dia da Consciência Negra, entregando para o mercado essas pessoas. Poder ocupar um espaço que eu jamais pensei em estar, poder ter a vida que eu jamais pensei em ter. O projeto me devolveu a autoestima e me mostrou que eu posso sim chegar onde eu quiser. Poder chamar a atenção das pessoas para isso, né? Há mulheres nesse mercado que querem voar e elas precisam de oportunidade para isso, então nos oportunize.
mundo acadêmico, a entrada e permanência de jovens negros nas universidades ainda é pequena. A participação de estudantes negras é menor ainda. O projeto de extensão Meninas da Ciência, da URGS, desde 2013, cria ações para atrair as estudantes das escolas para as áreas de exatas. Com o tempo, a questão racial também foi inserida. Fazia muito tempo que a gente tentava emplacar uma campanha sobre racismo e nós não conseguíamos. E eu atribuo ao fato de que nós não tínhamos ainda pessoas que tinham realmente interesse nessa campanha. Com o projeto é onde eu consigo mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou ocupando esse espaço, a gente pode estar aqui, a gente pode ser cientista, a gente pode ser o que a gente quiser. Tatiele, estudante de Engenharia de Controle e Automação, conheceu o projeto ao buscar um curso de robótica. Na área predominantemente masculina, elas ainda precisam lutar pelo espaço. Acredito que fazer isso, estar ali como, não digo resistindo, mas mostrar o meu lugar, ocupando de fato o meu lugar como estudante, abre espaço para que outros alunos depois também façam isso. Para incentivar as meninas a seguirem na área, mulheres que fizeram história na ciência são apresentadas a elas. Mas para a coordenadora do projeto, ainda é preciso fazer muito mais. É preciso que existam políticas públicas para mudar esse tipo de coisa. Existem coisas que precisam ser feitas e serem mantidas e serem talvez aumentadas, que é a questão das cotas, por exemplo, né? As cotas raciais das universidades, que, bem ou mal, estão mudando o quadro. Acredito que seja importante que sejam inseridas em outras etapas, né? Não apenas dentro da universidade. Para pessoas negras, o mercado de trabalho já é excludente. Para pessoas negras transgêneras, o problema é maior ainda. O Noah fez a transição de gênero há 2 anos e enfrentou diversas barreiras no emprego. Foi aí que, junto com uma amiga, resolveu criar o projeto Educa Transforma, que capacita pessoas trans para a área de tecnologia. Tanto técnica em tecnologia e inovação, como também habilidades relacionais, para que a gente consiga mudar as estatísticas relacionadas à população trans e à população trans negra, principalmente, porque é o recorte mais marginalizado na sociedade. Chayane, o projeto vai muito além da inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Deu oportunidade de acesso à saúde, educação e a diversas outras questões. Me ajudou demais a me desenvolver na minha questão profissional, nos meus trabalhos. Ser uma pessoa mentora no Educa, acho que é a minha forma de poder devolver para o pessoal tudo aquilo que eu pude absorver, tudo aquilo que aplicaram em mim. Então, acho que essa é a minha jornada no Educa. Sou muito grata. Davidson, eu queria saber qual é o papel, né, da educação para mudar o cenário em todas as áreas, como a gente pode acompanhar aí na matéria, né? Tem muito chão ainda pela frente em termos de mudança. Bom, primeiro dizer que a educação ela é um instrumento de dominação muito importante. Não é à toa que a escola foi construída para conformar, para deformar as pessoas para o mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ela é um lugar de liberdade, né? Porque ela confere o que o capitalismo chama de capital cultural. Né? E a partir desse lugar, então, a partir, né, da produção de um conhecimento sistematizado, né, se vê uma transformação silenciosa. As políticas afirmativas de cotas e também o ProUni instrumentaram um número muito significativo de jovens negros, que a gente já começa a observar os resultados, como a própria bancada, né, todos eles frutos desse processo. E mais do que isso, né, como diz a Aimé Césaire, essa verdade que nos foi imposta através do colonialismo, através da construção de mundo que a gente existe, criou um vazio em torno da Europa. Né? E esses conhecimentos, que também são impostos como verdades pela ciência como ela está colocada, né, mantém como se em torno da Europa só existisse o nada.
E esse entendimento é o que desumaniza as pessoas, é o que produz o epistemicídio, é o que produz as várias formas de violência que a gente vive. Então, quando a população negra chega ao sistema de ensino, né, de uma forma mais instrumentalizada e coletiva, né, se cria a possibilidade de se questionar, isso está colocado como uma verdade. Né? Isso que nos é incutido desde sempre. E a gente já vê os resultados nesse sentido, né? Seja através desses projetos, que são projetos muito importantes, seja através de tudo que tem acontecido dentro da universidade. Como diz a professora Nilma, somente a presença, né, de estudantes, professores, pesquisadores negros já tensiona tudo o que foi colocado como verdade até hoje. E no momento que a gente tem produzido, né, conhecimentos a partir desse outro lugar, né, que foi entendido por muito tempo como vazio, como nada, e que nós sabemos que existe muita humanidade, muito conhecimento, né, muita história, como bem referenciou a Ana Flávia, nós começamos a tensionar isso que está colocado. E essa transformação, como diz a Conceição sempre, né, é uma transformação que é irreversível. Né? E o ataque a essas políticas, e principalmente a seguinte, né, que é a de acesso ao mercado de trabalho, que é o acesso ao serviço público, é uma forma também de controlar, né, essa população que conseguiu chegar à universidade, mas que o mercado de trabalho se coloca como uma nova barreira. Mas quanto mais a gente conseguir, né, que pessoas estejam produzindo conhecimento, a gente está falando de uma transformação que é muito mais ampla do que do campo educacional. Com os direitos garantidos, agora permanece a luta, né? E a gente faz um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre o impacto da criação do Dia Nacional da Consciência Negra nas artes. E tem ainda uma matéria especial sobre um dos idealizadores dessa data, o poeta Oliveira Silveira. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa especial do cinquentenário do Dia da Consciência Negra. Conosco estão Glau Barros e Sirmar Antunes, Maria Conceição Lopes Fontoura, Davidson Campos e via Skype a Nayara Oliveira Lacerda. E é essencial que nós falemos sobre um idealizador dessa data que estaria completando 80 anos neste ano. A contribuição do escritor Oliveira Silveira para a consolidação do 20 de novembro é tão grande que ele recebeu o epíteto de poeta da consciência negra. Nós buscamos nos nossos arquivos um pouco da história desse artífice da cultura afro-gaúcha. Oliveira Ferreira da Silveira nasceu na região rural de Rosário do Sul. Da família, herdou um encontro de culturas que remete à formação do Estado. O pai, Felisberto, era branco, descendente de uruguaios. A mãe, Anair, era preta, descendente de africanos. Ainda jovem, no final dos anos 50, Silveira começou a publicar poemas e textos. Já em Porto Alegre, estudou no Colégio Júlio de Castilhos e formou-se em letras, português e francês na URGS em 1965. O tamanho da cidade, o barulho, né? Não estava muito acostumado com isso. E chegando em Porto Alegre, esses edifícios altos, todas essas coisas causavam uma certa estranheza para um guri rural. Foi professor durante toda a sua vida, ensinando a língua e literatura para estudantes do ensino médio e a cultura negra para diversas gerações. A jornada como ativista e homem de imprensa se misturava também com a de poeta. O primeiro livro do autor é de 62, Germinou, Poemas, editado pelo próprio Silveira e impresso pela gráfica da URGS. Aliás, as edições de autor seriam sua marca. Até a morte de Silveira, em 2009, publicou 10 títulos, entre eles Pelo Escuro e Poemas sobre Palmares. O desejo de unir engajamento com a poesia surgiu na leitura de um prefácio de Jean Paul Sartre. Havia
principalmente os textos poéticos dos autores citados por ele e a mensagem de negritude, e eram em grande parte esses poetas identificados com o movimento da negritude, foi então uma coisa muito motivadora para mim. Em 71, ainda durante a ditadura, Silveira elaborou, junto ao Grupo Palmares, uma agenda de afirmação negra, que incluía a substituição das comemorações no dia 13 de maio, marco da abolição da escravatura, pelo 20 de novembro, data de morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares. Essa articulação foi abraçada por outros grupos do movimento negro no país e foi denominada Dia Nacional da Consciência Negra pelo Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Em diversos estados e cidades, a data é feriado, além de marcar um espaço para os debates sobre cultura afro-brasileira e combate às desigualdades raciais. O que é consciência negra? Para nós do movimento negro, nós negros, significa a busca de um conhecimento a respeito de nós mesmos, interpretando-se que o 13 de maio, ou a data da abolição da escravatura, representou muito pouco, né, em termos de medidas concretas a favor do segmento negro no país. Encontrei Minhas Origens, título de seu poema, é também uma síntese do trabalho de pesquisa do poeta ao longo dos anos, na investigação da história da cultura afro-gaúcha. Silveira foi fruto de uma geração que teve de buscar suas origens no ativismo. Os heróis, as batalhas, a resistência, a arte. A história encoberta de um povo que jamais deixou de lutar por sua sobrevivência e orgulho. Nayara, foi muito emocionante ir aos arquivos da TVE e recuperar, né, esse trabalho, essa dedicação que durou a vida toda, né, do Oliveira Silveira. Você, como filha e como responsável também por cuidar da obra dele, como é que você avalia esse legado imenso que ele tem para a afirmação da nossa contribuição negra, né, para a cultura gaúcha? Bem-vinda. Obrigada pela homenagem, também me sinto muito emocionada. E esse legado é um legado de continuidade, né? Nós temos o dever de dar continuidade a esse trabalho. Meu pai deixou um acervo riquíssimo, que é para toda a comunidade, não é para mim, não é para ficar entre quatro paredes, e sim compartilhado, mexido e explorado. Então, eu convido a todos para lutar por esse espaço, para esse acervo, para que ele possa ser compartilhado com todos. E é um poeta que foi abraçado também, né, por esse mesmo ativismo do qual ele era formado, né? Então a gente percebe nas artes também ele sendo lido, ele sendo cantado, né? Como é que você vê também essa retribuição, né, essa espécie de retribuição que há da população, dos artistas, né? Como a gente mesmo está recebendo aqui o Sirmar, a Glau, com relação ao trabalho do Oliveira Silveira? É um presente que eu recebo, porque meu pai era múltiplo, né? Ele era professor, poeta, historiador, pesquisador, e trabalhava com música, compondo, né, letras para serem musicadas, e um pouco de dança, trabalhava com dança, com teatro, então ele consegue ser contemplado nessas diversas áreas, né? E essas homenagens são um presente para a nossa família. Presente mais que merecido. E, Davidson, queria comentar com você, né, esse campo em que o Oliveira Silveira atuava, né, é um campo em que o engajamento muitas vezes, sobretudo sobre a causa negra, né, ele é até evitado. A gente tem casos até mesmo de autores que vão sendo embranquecidos ao longo da história, né? Como é que você vê a recepção, né, da obra do Oliveira Silveira, esse poeta então que tinha essa coragem de levar para a sua literatura o seu ativismo? Bom, dizer, em primeiro lugar, que eu acho que o Oliveira é um articulador, né? Eu acho que quando me pedem para resumir a minha relação com ele,
Primeiro, eu sempre lembro do sorriso com que ele recebia, né, que era um sorriso tímido, mas ao mesmo tempo muito acolhedor. Eu acho que todas as pessoas que estiveram com ele sabem o que eu estou falando. E, em segundo lugar, uma pessoa que esteve envolvida nas principais coisas que aconteceram em termos culturais, com os grupos que ele articulava, com a articulação nacional dos clubes negros, né? Antes, toda a trajetória assim, no movimento social, né? Até assim, a chegada ou a consolidação do 20 de novembro. Então, acima de tudo, uma pessoa que sabia ser em comum. Né? E dessa forma, ele construiu raízes em diferentes lugares. Então, quando tu fala na literatura, Oliveira está presente. Quando tu fala no sopapo poético, a semente do Oliveira está ali. Quando tu fala nos clubes negros, Oliveira está ali. Quando tu fala com a Conceição, ele está na vida dela, né? Que é uma militante importante nossa. Então, esse espraiamento, né? Vamos retomar essa palavra tão importante, mas a maneira como ele se espraiou dentro da cultura negra do Rio Grande do Sul e da cultura do Rio Grande do Sul, né? Faz com que ele siga. Tem aquele provérbio que diz: enquanto seu nome for dito e lembrado, você vive entre nós. E Oliveira é isso. Então, por isso que ele continua tão vivo em todos e em tudo que se faz. O acervo dele é importante, a presença da Nayara, como ela mantém vivo, né, essa presença dele, mas certamente isso é compartilhado por todos que tiveram com ele. E eu entendo que essa seja a grande força. Né? E aí vai também uma coisa que eu penso muito, eu já falei isso muitas vezes, né? Porque ele construiu a obra dele de forma autônoma. Né? Porque o mercado editorial, que era forte e importante na época, fechou as portas. Mas isso não silenciou a obra dele. E a obra dele segue mais forte do que sempre esteve. Vários espaços de resistência, né? Todos nós aqui ficamos muito emocionados, né? Muito emocionante poder ouvi-lo, né? Vê-lo aí por imagens. A gente vai voltar a falar do Oliveira Silveira e a gente segue falando dessa luta, né? Nas artes, agora nas artes visuais, que também tem sido necessário muito trabalho e ativismo para combater o racismo. O universo hegemônico das galerias, salões e museus se assemelha à vivência em espaços de poder em outras áreas tradicionalmente branco. Da invisibilidade dos produtores de cultura, há entraves na atuação, passando por suplantar estereótipos. A identidade desses criadores tem sido revelada e discute inquietações com seu tempo e sua herança. Uma das coisas que o sistema das artes e outros campos do conhecimento precisam levar em consideração quando vão se pensar é o marcador social. Então, a gente não tem mais como pensar em arte, em movimentos de diversidade, pluralidade, sem pensar marcadores sociais. Então, raça e gênero são fundamentais para a gente pensar isso. Eu cresci sem ter referências de outros artistas que estavam nesse cenário das artes visuais, que tinham bordado como técnica. É mais difícil, assim, né? Alguém entrar dentro das artes plásticas, onde é um reduto só mais de pessoas de cor, de branco, né? Mitch Mendonça, Paulo Chimendes. 2 gerações de artistas visuais gaúchos, linguagens e atuações diferentes. 2 pessoas pretas que ampliam a reflexão sobre o racismo num cenário em reestruturação por mais produções que valorizam ancestralidades. A artista multimídia e produtora cultural gaúcha Mitch Mendonça pesquisa territórios negros, memória e afeto. Isso se reflete em bordado, colagem, gravura, desenho e arte sonora. Criou Mão Negra Resiste, motivada por fomentar diálogos e protagonizar poéticas negras no universo da arte. Além disso, elabora publicações como fanzines e atua numa primeira curadoria com exposição virtual sobre o artista plástico autodidata Pelópitas Tebano, homenageado de 2021 no Prêmio Açorianos de Artes Plásticas.
Falar sobre a arte negra aqui no Rio Grande do Sul é muito importante, porque quebra esses silenciamentos, né? Eu acho que, como uma jovem pesquisadora, esse movimento de trazer à tona esses nomes, né, como Pelópidas Tebano, é reconhecer essa trajetória. No meu trabalho, minha inspiração sempre foram, no primeiro momento, meus álbuns de família, né? Onde eu encontrei referências de pessoas negras. Quando eu comecei a fazer experimentação com colagem, eu recorri a essas revistas antigas que eu tinha em casa, mas nunca tinha pessoas negras, enfim, nas capas, dentro, só nos livros de história da África, né? Para mim, ser artista negra é um ato político, né? Mesmo que eu não fale sobre questões raciais no meu trabalho, eu vou entrar em espaços que não vai ter a mesma proporcionalidade de artistas expondo, né? Atuante desde os anos 70, Paulo Chimendes conheceu através da família o Ateliê Livre da Prefeitura da capital aos 12 anos e lá começou a elaborar sua trajetória. Sócio fundador do Núcleo de Gravuras do Rio Grande do Sul, atualmente é o técnico responsável pela oficina de litografia do Museu do Trabalho, local em que também ministra oficinas de litografia. Trabalhando os desenhos em preto e branco, busca tocar as pessoas pela desordem das cidades e, com um olhar crítico, insere o conteúdo do seu trabalho. Era poucos naquele tempo, nem que tinha escolas assim, só tinha escolinha de arte, mas para mim não dava, como era da periferia do bairro Partenon. Aí eu comecei a trabalhar, aí o meu pai descobriu o Ateliê Livre no mercado público. Aí eu comecei a frequentar. Eram poucos assim, né? Podia contar dentro do meio artístico, principalmente nas artes plásticas, né? E tinha mais assim no pessoal de teatro, de música, né? Nas artes plásticas sempre foi mais elitistas, né? Debater a existência de artistas pretos nas artes como revide a uma estrutura racista é uma das ações do projeto Presença Negra do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em atividade desde o começo do ano e que culminará numa coletiva no ano que vem. Uma das pessoas frente à ação é Isis Abreu, integrante do Núcleo Educativo de Programa Público do Margs, premiada no 13º Açorianos de Artes Plásticas como jovem curadora. Existe uma invisibilidade de artistas negros no Margs, tanto no espaço expositivo quanto no acervo. Então, a ideia é poder dar visibilidade a artistas que normalmente atuam na margem desse sistema das artes. Muitas pessoas não sabem da origem, da cor de artistas gaúchos negros reconhecidos no século XX, como Otacílio Camilo, Maria Lídia Magliani. Mas há uma nova geração gaúcha, Leandro Machado, Pamela Zorn, que pode redimensionar a presença de artistas negros no sistema das artes. Isso vem num processo gradativo desde o início do século, né? Diversos artistas, intelectuais do movimento negro vêm trabalhando, né? Isso não é uma coisa agora, para que hoje a gente possa estar vivendo essa, problematizando, né, essa questão. Nós temos apenas 2 mulheres negras trabalhando no Margs. Então, é uma coisa que a gente pensa, não só os espaços expositivos e o acervo, mas também a estrutura das instituições, né? Quem são as pessoas que estão trabalhando? Tem mulheres, tem pessoas negras, tem pessoas trans. Então, a gente precisa começar a pensar esses marcadores sociais. E a gente precisa sair desse padrão do negro único, né, que antigamente acontecia muito, que é, nós já temos esse negro aqui que é o que está representando toda uma população. E a gente viu aí, né, na matéria, Conceição, como tem sido mais difícil, né, para as mulheres ocupar esses espaços. Que avaliação que você faz das conquistas, já que a questão de gênero se soma com a questão racial para as mulheres negras, né? Certo. Na verdade, eu quero te dizer que eu fiquei um pouco emocionada quando eu vi o Paulo Chimendes, porque o Paulo Chimendes fez parte do meu primeiro 20 de novembro, que foi em 1973, e que teve 3 atos. Uma exposição de 3 artistas, o Paulo era um, obra da Maria Lídia Magliani e do J. Altair. Maria Lídia Magliani e Altair já não estão mais entre nós. Teve uma fala do Décio Freitas, que falava sobre Palmares, e uma apresentação de um show artístico histórico que se chamou do Carnaval ao Quilombo. Então eu me emocionei
um pouco, eu estava falando aqui com o Davidson. Esses retornos, né, que a gente faz ao passado e essas lideranças a gente faz essas visitas, e essas visitas, né? Elas nos emocionam. Então, assim, nós vivemos em uma sociedade que a gente sabe que é uma sociedade racista e é uma sociedade em que há a predominância do homem chamado branco. Então, e há a presença forte do racismo. E isso faz com que as mulheres negras ainda estejam no que a gente chama de base da pirâmide. É a parte mais baixa da sociedade brasileira. Mas a gente sabe que nossos passos vêm de longe, a nossa luta vem de longe. E hoje, quando a gente olha, nós falamos já dessa bancada negra, onde há a presença forte de mulheres, a gente sabe que a luta das mulheres ela é preponderante. E a gente sabe, a Angela Davis, ela recupera para nós a história, né, de que quando as mulheres negras se movem, elas movem o mundo. Então, é árdua a nossa luta, sim. A gente que ouve, às vezes, as letras do rap de Mano Brown fala nos rostos das mulheres negras que choram, os filhos que morrem. Este final de semana eu participei de um evento e um jovem negro trouxe mais uma vez a realidade que a cada 28 minutos morre um jovem negro. Então, as mulheres negras estão aí nessa luta para manter vidas, sobretudo neste momento de pandemias. Tem a pandemia causada pelo vírus, mas tem também a pandemia que faz com que essas mulheres percam os seus ganhos, os seus empregos e têm que se recompor para continuar conduzindo as famílias. Mas eu sempre gosto de dizer, as mulheres negras são fabulosas e não é à toa que Oliveira, em alguns poemas, canta as mulheres negras, homenageia as mulheres negras e com certeza, a mãe dele que fez com que ele se tornasse esse poeta radical, esse escritor radical, esse pesquisador radical. Lembrando que esse radical do qual eu reforcei não é de ser intransigente, mas é de buscar raízes. E ele canta a importância de buscar as raízes. E Maria Conceição está aqui um exemplo, né, dessas lutadoras aqui, Glau Barros, que também, para fazer acontecer sua carreira, passa por muitos entraves, mas sempre mostrando a sua arte, né, Glau? Exatamente. E eu vejo assim o crescimento, o quanto a gente cresce quando a gente está falando das nossas verdades, das nossas narrativas, das nossas pautas, né? Eu que venho de diversos grupos, não só de música como de teatro, mas foi nos grupos onde eu estava cercada da minha gente, onde eu me fortaleci e cresci, né? Cresci muito, estar assim com os meus pares, assim como Sirmar Antunes, e é exatamente isso que a Conceição nos traz. E que importantes são essas trajetórias para a gente se inspirar e para a gente ficar mais forte mesmo. E pelo menos desde o século XVIII, há registro de produção da literatura brasileira de autoria negra, com Domingos Caldas Barbosa, poeta nascido em 1738. E muitos pesquisadores se dedicam a buscar os precursores dessa literatura no Rio Grande do Sul, como Oliveira Silveira, que publicou desde os anos 60, e a Maria Helena Vargas da Silveira, a partir dos anos 80. O que caracteriza a literatura de autoria negra e o que dizem esses autores gaúchos sobre o contexto de hoje? Vamos conferir na reportagem. Mas armada de alfabeto, vivo na espreita, traduzo intenções veladas, tiro do sol a peneira. Continuo passo a passo, cortando minha bandeira. Sou inteiramente negra, brasileira. Esse é um trecho do poema Versos do Trato, de Geni Guimarães.
Professora, poeta paulista, ela publicou seu primeiro livro de poemas em 1979. Ela e muitos antes dela tiveram uma importante produção literária, que só hoje ganha maior visibilidade e relançamentos. Essas vozes, somadas a tantas outras contemporâneas, armadas de alfabeto, como disse Jani Guimarães, fixam a sua identidade e as suas escritas no sistema literário nacional. Abram os caminhos. Hoje a gente tem um boom na literatura escrita por mulheres negras contemporâneas e por homens negros contemporâneos, né? Mas aquela velha frase, os passos, os nossos e os deles, vêm de longe. Quem começou a dizer alguma coisa em algum momento dessa história. Não foram ouvidos? Não foram. Mas hoje a gente tem a possibilidade de ter uma literatura que preencha o espaço, né, da literatura nacional brasileira. Falando no Rio Grande do Sul, olha quantos nomes a gente tem. Lilian Rocha, José Faleiro e Ana dos Santos são alguns desses nomes. Sempre escrevemos, mas eu acho que nós fomos reivindicando nossos espaços. E cada vez mais. Então, eu acho que assim, tem muita coisa ainda a se percorrer, mas ao mesmo tempo tem várias escritoras que estão surgindo e que têm espaço. E uma coisa também importante dizer, que ainda as mulheres escrevem, a grande maioria de nós, mulheres negras, escrevemos poesia. E o mercado editorial dá muito mais valor, digamos assim, para romance, para contos. Eu nunca pensei, olha, eu sou um autor marginal, eu sou um autor periférico, eu sou um autor negro. Eu sou um escritor, eu escrevo livros, simples assim, né? Nem mesmo falar sobre periferia eu acho que eu estou falando, sabe? Eu acho que os livros, no fundo, falam sobre pessoas, falam sobre as relações humanas e falam sobre o mundo, né? O que me motiva muito é a literatura erótica, né? Justamente porque eu sou uma mulher negra e nós tivemos nosso corpo objetificado, né? Por muitos anos, né? Porque nós, pessoas negras, estamos sempre negociando com a morte, né, dos nossos corpos. Então, o erótico é nesse sentido, né, da gente ter o prazer de viver e de ter prazer com esse corpo negro. Para a professora Roberta Pedroso, a literatura de autoria de mulheres e homens negros é distinta pelas subjetividades que são coletivas e que não há como caricaturar. O autor é sujeito, subvertendo estereótipos, marcando sua memória, linguagem, vivências. Porque a literatura serve para quebrar. Se ela serviu para construir estereótipos, vou dar um exemplo de O Cortiço, para criar esse estereótipo, a gente tem outras literaturas com estética tão superior que vai desconstruir esse estereótipo. Então, que se leia a literatura negra como literatura, não como manual histórico, ou antropológico ou sociológico. Não estou desconsiderando essas questões que elas também fazem parte, né? Nós estamos invertendo aí um ponto de vista que nos foi colocado sempre, né? Que é o ponto de vista eurocentrado, né? Da nossa colonização. Então, essa literatura diaspórica, né? De literatura negra, enfim, tem vários conceitos aí para nomear, que às vezes eu também fico pensando, né, também são formas de excluir a gente da literatura, com letra maiúscula, universal, né? Sim, a gente precisa desses conceitos, mas a gente precisa reconhecer que é literatura, né? E por que eu consegui publicar agora e antes não? Por que ninguém me respondia? É só observar que a gente vai ver que tem todo um contexto propício a isso. As pessoas estão entendendo a importância de pensar a periferia para além dos estereótipos, né? Para além dessa coisa da violência exacerbada e tudo mais, né? Pensar a periferia como lugar de potência também. Uma coisa que não é novidade para quem é da periferia, né? Somos nós que vamos colocar nas estantes, né? E dentro da universidade, essa literatura escrita por homens e mulheres negros. Porque nós temos uma história que foi abafada, uma história que foi silenciada. Então, o que a gente quer que as pessoas conheçam esse trabalho. Então, procure ler, procure conhecer esses escritores, essas escritoras, né? E com certeza você vai poder tirar a sua própria reflexão sobre isso. Ruídos de passar, ruídos de passar, abram os caminhos. E, Sirmar, você queria fazer um comentário, né, sobre um comentário esse conteúdo. interessante.
Em cima da coisa quando a mãe Conceição falou que provavelmente Oliveira tinha essa sensibilidade, essa delicadeza, por conta de sua mãe. E provavelmente, sim, esse matriarcado africano me deu muito sensibilidade. E porque é aí que a gente aprende a lidar com o outro através da educação. Eu venho de uma família com muitas mulheres, com poucos homens. Então eu sempre fui muito ligado às informações que eu tinha. Elas que me blindaram para que eu assumisse essas coisas de enfrentar a diversidade e saber de como, não usa coisa mágica de como lidar com as mulheres, não, como respeitá-la nas mínimas coisas. E no dizer poesia também, sempre, onde quer que eu esteja, tem uma poesia do Oliveira sempre pronta para homenagear as mulheres. Sempre. E o Oliveira faz parte da minha história enquanto ator. Porque a partir do momento que eu fiz um filme chamado Neto Perde Sua Alma, uma pesquisa, um mergulho muito grande dentro da nossa história, foi o Oliveira que me ensinou o que eu não tinha aprendido nos livros sobre os lanceiros negros, sobre a Revolução Farroupilha, sobre a nossa importância. A partir daí eu comecei a ser chamado em escolas, colégios, lá em Gravataí, em quase todos os colégios eu fui, CTGs, para ministrar palestras falando dos lanceiros negros. E a cada palestra que eu ia antes, eu tinha uma consulta certa com o Oliveira, para ele me preparar. Então eu tenho esse agradecimento muito grande a esse ser humano que me doou tanto, não apenas a nós negros e negras do Brasil, do Rio Grande do Sul, mas eu particularmente tenho um carinho muito grande por essa doação, esse parte do meu aprendizado de vida veio exatamente da figura do Oliveira, da mão tipo assim, tipo de paizão, vô, tio, que te diz assim, com aquela fala mansa, aquele sorriso, que era, não tem como não cair naquela lábia daquele negão dizendo assim, não, faz isso aqui, faz assim, ó. Eu acho que se tu fizer isto, faz assim, e eu aprendi muito. E agora eu queria dizer assim, ó, para Conceição, para ti, Fernanda, para todas as pessoas, para Glau, dizer assim, ó, vem na garupa do matungo, prenda de pele preta. Teu olhar marimbondo me picou bem no fundo. Contra as tuas candongas, não valeu nem mandinga. Quero beber agora na cacimba do teu beijo polpudo. Quero comer teus quibebes, quitudes e quitandas e na beira de uma sanga. Jeito de Rio do Congo, vamos juntar nossos dengues, moafos e caatingas, unidos pela canga de um amor profundo. Ei, Nayara, um poema de amor pesquisando com 16 palavras de origem africana, que nós falamos no dia a dia e não sabemos quem é que foi os africanos que disseram. Tinha que ser de Oliveira Silveira. E com a poesia do Oliveira Silveira, a gente encerra esse programa, que contou aí com Glau Barros, Sirmar Antunes, homenageando o Oliveira Silveira. Muito obrigada, Davidson, Maria Conceição, e que a gente possa ter cada vez mais conquistas. Muito obrigada por terem estado aqui conosco hoje no programa especial. Encontrei minhas origens em velhos arquivos. Livros. Encontrei em malditos objetos. Troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste. No mar, em mundos tumbeiros. Encontrei em doces palavras. Cantos. Em furiosos tambores. Ritos. Encontrei minhas origens na cor de minha pele. Nos lenhos da minha alma. Em mim. Encontrei minhas origens em minha gente escura. E meus heróis altivos. Encontrei-as, enfim. Me encontrei.